Alô você, olhe para o espelho e olhe para o seu corpo. Se ele foi criado perfeito, por que hoje ele se deteriora, sente dor e caminha para o pó? A Bíblia tem a resposta para essa crise de identidade. O pecado introduziu uma ruptura profunda na nossa harmonia com Deus, conosco mesmos e com a criação. É o que Gênesis capítulo 3, verso 19 resume. Você foi feito do pó e ao pó voltará. Meu Deus, esta deteriorização física que sentimos é a consequência direta da desobediência no Éden. Mas a lição de hoje não para na maldição. Ela revela a extensão da graça divina. Pega esta palavra, a redenção em Cristo alcança todas as dimensões da sua existência. Não é só perdão, é restauração plena no corpo, alma e espírito. Quer saber como a obra de Jesus nos dá a esperança de um corpo glorificado? Olha aí, fique comigo, porque a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado, começa agora no canal EBD na Veia. Vamos para a aula. Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. É uma alegria enorme estarmos juntos para a nossa lição de número 3 deste quarto trimestre de 2025. O tema de hoje é crucial para a nossa fé, porque ele trata do corpo e as consequências do pecado. E nós vamos direto para o nosso texto áureo, né? Porque ele traz uma realidade bem interessante, o nosso texto áureo, né? Vamos lá? Porque esse texto áureo também é um lembrete. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Meu Deus, que sentença, né? Mas eu tenho uma boa notícia. A nossa verdade prática, ela nos dá esperança, porque o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Que maravilha! E a nossa leitura bíblica em classe hoje está no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículos 17 a 19, e Eclesiastes, capítulo 12, versos de 1 a 7. Né? Gênesis, portanto, o livro dos começos. Nós vamos estar então fazendo a leitura bíblica em classe neste dia maravilhoso. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Agora, Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1 até o 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos ou os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça.
antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó, verso 7, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É muito primordial que na introdução aqui em que nós estamos estudando, pessoal, o pecado, nós destaquemos que o pecado, ele introduziu uma ruptura em todas as áreas da nossa vida. O corpo criado perfeito ficou vulnerável à dor, à doença e à morte. Olha aí, pega essa visão. Embora o corpo sofra os efeitos da queda, a redenção em Cristo alcança todas as dimensões da nossa existência, nos dando a certeza da glorificação e da restauração plena. Vamos entender como tudo isso aconteceu, né, no nosso estudo bíblico, no nosso estudo da palavra, né? Essa lição, ela é muito importante e, portanto, vamos proceder lá. Agora, como está dividida a nossa lição? É preciso que nós destaquemos isso, porque ela está dividida em 3 subtópicos, né? O primeiro é da perfeição à morte, que está dividido, evidentemente, em 3 subtópicos, né? Que é a certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. E já no segundo tópico nós temos a responsabilidade humana. Primeiro, o corpo e o livre-arbítrio, que é muito importante a gente destacar isso, né? O segundo, a potencialização do sofrimento, né? E o nosso terceiro e último subtópico, do abatimento à glorificação. Ou seja, a realidade das enfermidades, né? O enfado e a canseira e o corpo glorificado. Assim está dividido a nossa querida lição. Então vamos para a nossa introdução. Gênesis, né, nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, e aí, começando por Abel, que foi assassinado por Caim. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto dessa nossa lição. E nós começamos, né, com o nosso primeiro tópico aqui. E aí, a gente precisa, antes de irmos direto para o primeiro tópico, precisamos destacar os objetivos da nossa lição, né? Os objetivos da nossa lição, ele começa no primeiro tópico, no primeiro ponto, o primeiro objetivo é o seguinte: analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. No nosso segundo ponto, né, do nosso objetivo da lição, é explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. O homem ainda é responsável e continuará sempre responsável pelos seus atos. E, em terceiro lugar, incentivar sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Vamos então à nossa primeira parte, né, aqui da perfeição à morte. Bom, no nosso primeiro tópico aqui, nós começamos, né, com a certificação divina, que é: o homem foi criado perfeito em toda a sua constituição. Deus olhou para a sua obra e disse: eis que agora era tudo muito bonito. Meu Deus, havia plenitude de vida e harmonia total. Observe que o homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom. E eis que era tudo muito bom. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é pecado e dor. A transgressão, ela quebrou esta perfeição e introduziu a incômoda experiência da dor, causada por fatores espirituais, emocionais e físicos. O corpo passou a se degenerar
e a cumprir a sentença, que é o retorno ao pó. É onde está inserido o nosso texto, né? Gênesis capítulo 3, verso 19. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que parar um pouco e analisar. O estado original de integridade primitiva, né? A queda rompeu tudo isso. Nós tínhamos uma integridade primitiva, ou seja, Deus nos criou perfeitos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O homem, infelizmente, perdeu essa integridade primitiva, tá? Porque com a queda, ele rompe, né, tudo isso, resultando na deteriorização física, no sofrimento e no trabalho exaustivo. É preciso especificar isso, porque quando nós estamos estudando esse ponto da queda, nós precisamos especificar que Deus criou o homem perfeito, mas o homem, infelizmente, por conta da queda, teve que trabalhar e, portanto, é importante que nós deixemos aqui bem claro, e é importante que você pegue esta palavra, tá? A ciência pode estudar a dor, mas só na Bíblia explica a origem da dor. E isso é muito interessante, porque agora nós já vamos para o nosso terceiro tópico, porque nós temos velhice, autenticidade e gratidão. Que aqui, meus amados irmãos, é o nosso terceiro tópico, né? E ele fala sobre o seguinte: alô você, a sociedade tem medo mórbido de envelhecer, que nós chamamos de gerontofobia. É essa palavra mesmo, é esse palavrão, que na verdade é o medo de envelhecer. Mas a Bíblia trata a velhice com valor e honra, né? E aqui, quando a gente destaca, nesse quadro aqui, quando você vê um homem se olhando no espelho, dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, que é o gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara, direta, ressaltando o seu valor e a sua honra, né? E agora a nossa síntese aqui é muito importante, que nos diz o seguinte: o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda, né? Isso aqui é importante que nós destaquemos, porque nós já estamos já no nosso segundo tópico, né? Que é a responsabilidade humana, mas é preciso deixar claro nessa síntese que o pecado trouxe toda essa deteriorização do corpo, né? E como nós estamos estudando o corpo e as consequências do pecado, nós vamos agora para a responsabilidade humana, que é muito importante. Observe o que diz aqui no primeiro tópico: corpo e livre arbítrio. Aqui é uma coisa bem interessante que nós precisamos tratar. Vemos que, embora tenhamos nascido inclinados ao pecado, isso está em Romanos capítulo 5, verso 12, a imagem de Deus não foi aniquilada. Continuamos dotados de livre-arbítrio. Porque o homem teve livre-arbítrio no momento em que ele pecou. Ele já era livre ali. E após a queda, ele continua com o livre-arbítrio. E aqui nós destacamos algumas coisas que são importantes, né? Como consequência da transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nasceram inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou a imagem de Deus. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. E é importante que nós destaquemos aqui, até porque nós estamos falando de um ponto importante aqui na nossa lição, que é o corpo e o livre-arbítrio. Se não tivéssemos livre-arbítrio, o amor e a obediência não teriam valor. Olha aí. Pegue a visão, mesmo sendo caídos, somos responsáveis pelo uso do nosso corpo. Deus permite a tentação, mas Ele espera que, como Jesus,
vençamos, né? Observe como Jesus nós vençamos. Isso é característico pelo seguinte aspecto, porque aí já nos leva para o segundo tópico da nossa lição, que é o segundo subtópico, que é a potencialização do sofrimento. Veja bem, a Bíblia é clara. Além do pecado original, o corpo também sofre os impactos das transgressões que praticamos ao longo da vida, inclusive contra nós mesmos. Nossas escolhas ativam as obras da carne, potencializando o sofrimento. E isso aqui é muito importante que nós destaquemos, que essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, né? Ou seja, a proporção que o homem vive uma vida de pecado, isso leva a ter mais consequências ainda, né? Veja, nós já nascemos com a semente do pecado. E manter as nossas ações em pecado faz com que nós tenhamos mais consequências ainda. Por isso que há uma potencialização, né, do sofrimento. E a nossa sinopse, né, do segundo tópico nos diz: mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Vamos então agora para o nosso terceiro tópico, que é do abatimento à glorificação. Essa é a parte em que a redenção de Cristo, né, nos resgata, né? A redenção, a restauração em Cristo Jesus, né, faz com que nós tenhamos um corpo muito mais saudável, até porque agora nós observamos as leis do Senhor, né? Nós observamos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são voltados, evidentemente, para também o nosso bem-estar físico, social e espiritual. Chegamos, portanto, ao nosso terceiro tópico, que é o abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades, que é o primeiro, né, subtópico do último tópico da nossa lição, nos deixa claro que ninguém está imune, nem mesmo os cristãos. Observe, com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-la, nem mesmo os cristãos. Por mais que os cristãos busquem viver uma vida saudável, eles estarão, evidentemente, dentro desta realidade, porque todos nós somos humanos. Agora, já no tópico, né, 3.2, que é enfado e canseira, mesmo sem doença grave, o processo de envelhecimento natural traz canseira e enfado. Meu Deus! Que coisa! Por quê? Veja bem, aqui no nosso texto, observe que diz assim: mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Por mais que nós nos cuidemos, e temos que nos cuidar, né? Vamos ter sempre à frente, né, algo para enfrentar, que é o quê? O envelhecimento, né? O tempo vai passar. O tempo vai passar. E, indiscutivelmente, o tempo vai passar. E temos que nos preparar para a velhice, né? As enfermidades e a canseira são dolorosas, mas são constantes lembranças da nossa fragilidade e da nossa dependência de Deus. Elas são sinais da nossa condição pós-queda, mas o cristão não vive no fatalismo. Pegue aí essa palavra para você. Há algo muito maior reservado para nós. Glória a Deus. E como é importante termos essa esperança. E qual é a esperança, pastor Carlos? É exatamente o terceiro e último tópico da nossa lição, né? Isso nos leva, é uma certeza que nós temos, né? O corpo será glorificado. A esperança do salvo por Cristo é a redenção completa, que inclui o quê? A redenção do próprio corpo, que está em Romanos capítulo 8, versos 23. É o aspecto futuro da salvação, que é a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado e será conforme o corpo glorioso de Cristo. Olha aí
Pega essa visão, pega essa palavra, porque aqui nós estamos chegando ao final, né, da nossa lição. E observe que a nossa sinopse do terceiro tópico diz: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Que maravilha! Porque, meus amados irmãos, aqui nós chegamos à conclusão, né, da nossa lição, que apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo, como consequências do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo nós temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dá, ou nos dará, um novo corpo eternamente e transformado e saudável. E aqui nós finalizamos, meus amados irmãos, pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreva no nosso canal. Aproveite aí, ó. Aproveite, comente, compartilhe e se inscreva. Nós temos procurado melhorar muito os nossos áudios, nós temos investido aqui em um cenário melhor, estamos trabalhando para termos um cenário mais aconchegante para os irmãos terem a sua disponibilidade. Lembrando a você que nós temos aqui, gentilmente, né, o nosso o PowerPoint da aula, né? Não dessa especificamente, como eu sempre digo, porque tem os direitos autorais, né? Eu não posso compartilhar, mas eu gostaria que você estivesse se inscrevendo no canal, né? Compartilhando esse vídeo e lembrando que, apesar de todo o sofrimento que experimentamos em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Que possamos viver com essa esperança, honrando a Deus no corpo que hoje temos, enquanto aguardamos aquele que há de vir. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe.